O presidente da Academia de Cinema, Regis Frota, me escala para falar sobre cinema no Ceará. Agora, eu disse logo para ele que eu posso falar sobre a relação do cinema do Ceará comigo, porque eu vim morar aqui no final da década de 40. Eu conheço, por leitura, ou por ter convivido com pessoas que nessa época já eram bem adultas, de algumas coisas que eu acho que possa ser interessante, que possa atingir em parte aqui o meu amigo. Então eu devo dizer, por exemplo, que o Cine Diogo exibia, em 1940, o filme Balalaica, com Iona Massey e Nelson Eddy. Então, no dia seguinte, foi iniciado a construção do São Luís, que durou 18 anos. Quando o São Luís foi inaugurado, em 1958, tem assim detalhes. O governador era Flávio Marcílio, porque o doutor Sarazate estava tratando da saúde no Rio de Janeiro. Então, Severino Ribeiro, o velho Severino Ribeiro, aos 84 anos, fez questão de trazer toda a família. Mas acontece que o jornal, o Povo, foi um dos órgãos que mais combateram essa demora de 18 anos. Então, quando ele foi falar, ele disse, até um jornal de uma família, muito amiga minha, que ele era muito amigo da dona Albanisa, da dona Creuza, o Salazar estava doente no Rio, e me condenaram. Agora, uma coisa eu vou dizer para vocês. Eu não estou dando cinema ao Ceará, aos meus queridos conterras. Eu estou dando, não é esse fato apenas. Eu estou dando, tem que ser complementado com o que eu vou dizer agora. Aquela casa de exibição, aquele cinema que é o melhor cinema do Brasil. As 1.000 e tantas pessoas que estavam lá quase fazem o teatro se acabar de aplausos ao grande Severino Ribeiro. Um detalhe também ligado à estreia é que o Flávio Marcílio era o governador, como já disse, o titular estava adoentado no Rio, e ele foi a única pessoa que foi assistir a estreia, que foi a pé, porque ele dormia na atual Academia Cearense de Letras, que era a residência governamental, né? Aliás, a propósito, foi um erro, um pecado do Dr. Pasval, porque ele acabou com o único jardim que tinha no centro da cidade, que era a residência do governador. Alegou ele que precisava de dinheiro para pagar o funcionalismo. Isso é muito nobre, mas eu acredito que ele teria outras maneiras, meu grande amigo Pasval Barroso, de ter feito esse pagamento. O Cine São Luís me bitoca de muitas maneiras. Uma é que a gente ia, depois de almoçar no Náutica, no Ideal, inclusive o Flávio Marcílio, ia fazer a sesta no Cine São Luís, porque o ar-condicionado de lá era perfeito, e era novidade. Nessa época não havia aqui nem cadeira rolante, nem escada rolante e nem ar-condicionado. O que tinha era muito precário. O outro detalhe é que quando eu fiz 20 anos de jornalismo, eu tive a ideia de trazer um filme com a Ingrid Bergman. Então, eu falei aqui com o Tabosa, que era o gerente local, ele disse, Lúcio, eu não posso resolver nada. Você fale com o Ronaldo Gomes, que é o chefe do Norte-Nordeste, é Recife. Está aqui o telefone dele. Eu telefonei para o Ronaldo Gomes e eu disse, seu Ronaldo, disse mais ou menos o que eu pretendia. Ele disse, olha, você pode me dizer qual é o assunto? Eu digo, assunto dele. Com essa resposta desaforada e mal educada, eu consegui que o chefe do Nordeste de Recife fiz com que ele me telefonasse e dizendo o que é que eu pretendia mesmo e tal. E o Ribeiro fez tudo para me ser favorável. Primeiro, ele deu a sessão das 9 horas. Até para a primeira-dama, ele só dava a única sessão. Segundo, ele cobrava a sessão a preços normais. Por exemplo, 1.000 lugares. Se o ingresso custava 10, ele cobrava, a pessoa que fazia a festa de caridade, mesmo sendo a primeira-dama, tinha que pagar o São Luís. E depois ele me garantiu que o que eu pedi, que o filme que eu escolhido, que era Assassinato no Expresso do Oriente, ficasse 2 meses de molho antes de ir para o circuito comercial. Foi sensacional o Júnior. Me lembro até que eu sorteei uma tapeçaria do grande artista Carlinhos Moraes. Quem ganhou foi a senhora Cherrabi, sogra do Hermenegildo Serra Cavalcante, que foi quem organizou a festa de estreia. Bom, depois eu ia seguidamente lá, até eu estranhei que um livro que a Academia de Cinema lançou, não tem, por exemplo, um faroeste que marcou muito a programação de estreia, que foi A Última Carroça, com Richard Widmark. Bem, agora vamos aqui ver outras coisas de cinema. E havia na Praça da Estação o Cine Luz, que a primeira classe dava para a Rua General Sampaio. E a geral dava para a Praça da Estação. E como é que se distinguia uma da outra? Pelo número de pulgas. A classe geral tinha mais pulga do que a primeira classe. Era uma maneira de distinguir
do Cine Luiz. Outra coisa é se dizer que a televisão acabou com o cinema dos bairros. Não, a televisão chegou aqui em novembro de 60. E o cinema de bairros foram muitos anos depois que desapareceram, porque o doutor Severiano Ribeiro fazia sociedade. Por exemplo, ele ia abrir um cinema no Crato. Aparecia lá um empresário querendo abrir o cinema. Então ele entrava com meia meia. Ele dava os filmes e a máquina. E o empresário se encarregava das dependências, cadeiras, o que precisava, e dividia uma bilheteria. Então os empresários aqui toparam, como por exemplo o Júlio Ventura, legendário Júlio Ventura, que continuou com algum tempo depois fechou, que era o Cine Ventura, Pinto Madeira com Barão de Stuttgart. Então, foi o aumento do salário mínimo que o ministro do Trabalho, João Goulart, em 63, fez um aumento absurdo de 1.200%. O presidente Getúlio demitiu o ministro, mas manteve o aumento. Quase a casa cai, porque os salaristas mínimos iam ganhar, muitos deles iam passar do que ganhava um tenente-coronel das Forças Armadas. Foi o comecinho, talvez tenha sido o comecinho, da queda do João Goulart. Ele não era o presidente, ele era o herdeiro político do Getúlio, que o demitiu, mas que manteve o salário. O Cine Rex, que era na Governador Sampaio, tinha uma vantagem. Nós, muito pichotes, quando pedisse a identidade de 14, 18, ninguém tinha. Então a gente sabia que na quarta-feira, na quinta, na terça, na quarta e na quinta, eles afrouxavam. Então a gente ia assistir os filmes, que para nós era proibido, do Diogo, no Majestic, no Moderno. Lá a gente podia, no meio da semana, funcionário para cuidar desse controle, ele não ia nesses dias. Foi assim que eu vi Ingrid Bergman, num filme que marcou muito, Spellbound, que o Nirez disse que em muitos filmes o nome do filme é superior ao próprio filme, e a música do filme também eu diria, porque é Spellbound. La 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 ri, la ri, la ra 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 ra, la ra ra ra, la ra ra ri, la ra ra ra, la ri ra ri, la ra ra ra. Lá, 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 lá. E que o título, muito infeliz em português, foi Quando Fala o Coração. Ingrid Bergman e o canastrão mais simpático do cinema, Gregory Peck. Mas nós descobrimos essa marmota, de ir no meio da semana. Eu diria também o seguinte, o Cine Dioguinho. O Cine Dioguinho tinha esse nome porque era bem pequeno, era explorado pelos padres jesuítas. E quem tomava conta era o padre Paulino, que eu vinha conhecer pessoalmente. Então, tem uma história ligada a todos nós, porque vizinho nasceu grande cartunista Mino. A casa dele está igual. E ao que me consta, ainda pertence aos herdeiros de Raimundo Castelo, que foi um diretor mais rígido do Náutico, e dá pontapé na porta para a gente não entrar. E teve esse doce de pessoa que é o Mino. A casa é a esquina, Nogueira Scioli, com Franklin Távola. E o Cine Moderno era o que mais parecia do cinema. E tinha uma coberta na calçada que imitava uma cauda de pavão. Essa cauda de pavão foi destruída pelo Edson Queiroz. E eu fui a ele. Eu não fui a ele tratar disso, não. Eu encontrei com ele no restaurante que nós tínhamos aqui. Eu estava dizendo, Edson, como é que você, aquela cauda de pavão, ele disse, Lúcio, eu não preciso me defender de nada, não. Quero dizer a você, que tem olheiros meus. Descobriram que o Cine Moderno, o prédio, estava sendo vendido. Então eu comprei. Aí chegou outro e disse, ali prestaria para a gente alugar para uma loja. Aluguei. Então você estava me dizendo, eu nunca fui ao Cine Moderno, nunca vi essa cauda de pavão. Eu morava, era em, começa pela letra C, a terra dele. Pois bem, lá não tinha cinema, e de modo que eu não quero ver essa história não. Mas foi ele, infelizmente, quem tirou a tal cauda de pavão do Cine Moderno. Que de noite podia abrir as portas. Era uma fortaleza que a gente podia abrir as portas. Né? Cine Moderno. O Cine Majestic era que não podia entrar de tamanco, por causa do barulho. Então, o cidadão de tamanco tinha que tinha aqui o banheiro, deixar ali, ao lado do banheiro ali. Então, o que é que fazia o cara vivo? O cara saía depois da série, tem a série e tinha um filme de longa-metragem. Terminada a série, o cara saía, deixava o tamanco velho dele lá e pegava o mais novo. Então, o pobrezinho do mais novo que pegava o tamanco, já pegava o velho, porque gostava muito do cinema, e queria ficar também para o filme de longa-metragem. Mas meu conhecimento do Majestic foi muito precário, foi mais ou menos no começo dos anos 50, não foi uma coisa que eu posso falar. Agora, o Ideal Clube, às quintas-feiras, tinha um cinema. Então, a gente ia para lá, a meninada daquela época, e ficava atendendo o telefone. O telefone falava assim, olha, qual é o filme de hoje? A gente dizia, Brucutu, o Rei das Selvas. Chegava depois,
3 dias ela telefonava. A mesma pessoa telefonava. Qual é o cinema de hoje? Brucutu, Rei da... Só tem esse Brucutu. Era brincadeira nossa. E o cinema ficava vazio, porque a gente fazia essa onda, a moçada da época, Brucutu, Rei das Selvas. Agora, temos aí a presença do Orson Welles, né? Que se hospedou no Jangada Clube, que era a casa de praia do Fernando Pinto, um grande empresário, né? E ele então bebia cachaça com os caboclos, depois ele foi para o Rio, fez um grande sucesso no baile de carnaval do Copacabana Palace, e fez um filme chamado Tudo Foi Verdade. E esse filme foi perdido. Depois tentaram em Hollywood recuperar as fitas, recuperaram muito pouco, foi até melhor. Mas o filme chegou a ter essa continuidade, esse filme, tudo é verdadeiro, tudo é verdade. Agora, aqueles cinemas, que era pela ordem, era Cine Diogo, Cine Moderno, Cine Majestic, Cine Rex, Cine Luz, esse das pulgas. Depois do Cine Luz tinha Cine Centro, que as mães deixavam, é uma zona altamente residencial, ali entre Imperador e Duque de Caxias, e deixavam os namorados ir, porque elas ficavam passeando, as mães, nas calçadas, e da calçada ela podia mirar o cinema dentro, porque cortava muita fita. E elas então espiavam qual era o comportamento da filha e do namorado da filha durante a exibição. Depois vinha o Cine Ventura, que era do Júlio Ventura, e depois o próprio Júlio Ventura reabriu mais recentemente, mas também durou muito pouco. O Cine Nazaré é o lado contrário, a antiga fábrica Siqueira Gugel. O lado sertão, era o Cine Nazaré. E ali tinha outro cinema, esse na praça, que era explorado pelos padres, lá, eu não me lembro a ordem qual é, e o Cine, Otávio Bonfim tinha o privilégio de ter dois cinemas. Agora é bom saber que a sessão era 7h30, mas não significa que você tivesse 17 opções todo dia de cinema, porque não era ao pé da letra. Não era ao pé da letra, porque não tinha transporte para a volta. Naquele tempo não tinha táxi e os frequentadores dificilmente poderiam pagar o táxi. Então, o cinema terminava, 8 horas fechava. Estamos conversados. De modo que você não tinha essas opções, entendeu? Mas a gente tem saudade do Cine Nazaré. Bem, já o cine familiar era mais bem cuidado e ocupava um grupo dos padres que exploravam, de uma outra que explorava aquela coisa ali. Então temos, o Diogo, a ordem era essa mesmo que eu dei. Você, pelo menos vão ter uma coisa certíssima, que era a ordem. Diogo, Moderno, Majestic, Rex, Luz, Centro. Aí tinha os mais distantes, que era Cine Joaquim Távora, Cine Messejana. Ainda está lá o ponto onde os bondes dormiam, na rua Joaquim Távora. A gente tem que enaltecer também um cidadão chamado Amadeu Barro Leal, porque esse camarada teve a coragem de enfrentar o Severiano Ribeiro, que era o maior exibidor brasileiro, né? Esse merece tudo que se disser dele de bom. Ele começou com o Jangada, depois teve o Samburá na Major Facundo, depois abriu o Araçanga lá no Rio Branco, e o Atapu na Joaquim Távora, e abriu até o cinema, que pouca gente tomou conhecimento, na Praça Zé de Alencar, do lado oposto da Rádio Iracema, quer dizer, no lado leste da praça, que era o Cine Toaçu. Esse foi um pioneiro, embora não tenha sido pioneiro real, merece esse nome pela coragem de ter enfrentado a empresa Ribeiro, o maior exibidor brasileiro, né? E o complemento disso aí eram as sorveterias, a Jangadeira eu não conheci, mas conheci a Odeon e a sorveteria Eldorado, todas na Praça do Ferreira. E dizer também, havia os chamados rabo de burro, mas esse era um rabo de burro light, que soltava os pombinhos, levava os pombos escondidos, não sei como. E teve um filme da Maria Antonieta, que ela vai, quando está subindo a escadaria, onde será decapitada, ela vira-se assim, e esses meninos jogavam um pombo no cinema. É um detalhe só folclórico, né? E aquilo tudo acabou, inclusive, por exemplo, a Casa Parente está hoje, não é mais a que era, tudo é uma coisa assim que acontece. Bom, o que eu tenho que dizer é isso mesmo.